Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um bom dia para vocês. Hoje estou aqui para falar da ascensão do Senhor. E vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20. Escutemos. Jesus se manifesta aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas a quem não acreditar será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que acreditarem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão línguas novas, apanharão serpentes com as mãos, e se beberem algum veneno mortal, não sofrerão nenhum mal. Hão de impor as mãos aos doentes e ficarão curados. Então o Senhor Jesus, depois de ter-lhes falado, foi arrebatado ao céu e sentou à direita de Deus. Eles, partindo, foram pregar por toda a parte. O Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Esta é a leitura. Uma parte muito impressionante é que Jesus Cristo se manifestou aos 11 discípulos. Claro que surge a pergunta, não eram 12? Sim, eram 12. Mas um foi aquele que decidiu abandonar a Cristo. Era o filho da perdição, que foi o traidor, aquele que vendeu Jesus Cristo. Judas Iscariotes foi aquele que vendeu Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo se manifesta aos 11. Né? O que é a ascensão? A ascensão é Jesus Cristo que está voltando para o Pai. Uau, mas como é que seria se Jesus Cristo não voltasse para o Pai? Como é que seria se Jesus Cristo continuasse aqui na terra, vivendo conosco? Mas não, ele teve que voltar para o Pai. Jesus Cristo já morreu uma vez. Jesus Cristo já não pode morrer novamente, porque ele morreu e ressuscitou. Então ele foi sentar à direita do Pai para reinar. Né? Para reinar. Isso significa que a sua missão na terra já havia acabado. Mas já antes de Jesus Cristo subir aos céus, deixou-nos com algumas instruções. Né? Jesus Cristo disse o seguinte: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho. Graças aos discípulos de Jesus que ouviram as instruções que Jesus Cristo deu, hoje estamos aqui, conhecemos o Evangelho, conhecemos a palavra de Deus. Então Jesus Cristo disse para irem em toda a parte do mundo e partilharem o Evangelho. E também disse: quem for batizado será salvo, mas a quem não acreditar será condenado. Então nós já bem sabemos que batismo é o sacramento da salvação. É o sacramento que nos salva. É o sacramento que nos livramos do pecado original. Então, se tu conheces alguém que não foi batizado, seu familiar, seu amigo, puxa-lhe para ser batizado. Leva-lhe até a catequese, aprender a palavra de Deus para ser batizado, porque este é um sacramento muito importante. É o primeiro sacramento de iniciação cristã, o sacramento que nos torna verdadeiros filhos de Deus. Então, batismo é esse sacramento de salvação. Então, Jesus Cristo, após ter dado essas instruções, foi arrebatado ao céu. Foi levado ao céu, que está agora sentada à direita do Pai, que é Deus, né? Então, os discípulos partiram por toda a parte do mundo e foram pregar o Evangelho, e foram partilhar a palavra de Deus, aquilo que aprenderam com o Senhor Jesus Cristo, os 11, né? Porque um já havia traído Jesus Cristo.
Então, eles foram pregar e Jesus continuou a reinar lá no céu. Continua a reinar lá no céu. Então, Jesus Cristo abre as portas do paraíso. Podemos estar aqui a nos perguntar, as portas do paraíso não estavam fechadas? Estavam sim, mas Jesus Cristo abriu-nos as portas do paraíso, né? São Paulo diz que Jesus Cristo é o novo Adão. O primeiro Adão lá, que foi Adão mesmo, Adão, o primeiro homem aqui na terra, né? Ele decidiu desobedecer a Deus e foi expulso do jardim. Então, Jesus Cristo veio como o segundo Adão, como um novo Adão. Então, veio e abriu as portas do paraíso para que nós possamos também ter acesso lá. Então, para podermos ter acesso lá, temos que seguir o exemplo de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo não nos abandona. Jesus Cristo não nos abandonou, pois Ele está conosco na Eucaristia. Eucaristia que é o seu corpo e sangue, aquele que foi instituído na última ceia da Quinta-feira Santa. Então, foi instituído na última ceia da Quinta-feira Santa. Então, Jesus Cristo está sempre conosco. Então, somos todos convidados a seguir o exemplo de Jesus Cristo, né? A ascensão, que é a subida de Jesus Cristo aos céus, que é Jesus Cristo que está voltando para Deus, né? Então, todos nós somos chamados a seguir o exemplo de Jesus Cristo para que possamos entrar no reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuação de um bom dia.